Bom, a guerra na Ucrânia está deixando o mundo estarrecido e aqui no Brasil, claro, não é diferente. O repórter João Paulo Cardoso ouviu ucranianos que vivem em Santa Catarina e que têm parentes no país atacado pelos russos. E eles relatam momentos de muita angústia e medo desde o início dos ataques. Santa Catarina tem mais de 30 comunidades ucranianas. É o segundo estado com a maior representação, atrás apenas do Paraná. Ao todo, no Brasil, são cerca de 600 mil descendentes de ucranianos, gente que assiste apreensiva o desenrolar da guerra. A Victória é ucraniana e mora no Brasil há 12 anos em Araranguá, no sul do estado. Ela conta que fez contatos com parentes e amigos que vivem em áreas próximas à região atacada pelos russos. Conversei hoje com eles, a gente conseguiu achar eles pelo Facebook, eu mandei meu contato, eles fizeram contato comigo pelo WhatsApp. Conversei com eles para mandar umas palavras de apoio. O sentimento é uma angústia e sentimento de uma plena impotência, sabe? Quando tu quer fazer alguma coisa e tu não tem o que fazer, porque não tem o que fazer mesmo. A maioria nas grandes cidades moram nos prédios de vários apartamentos, né? Estão preparando porões para caso foram bombardeados. Então, estão se preparando, precaviando, né? Armazenando comida, armazenando água, armazenando medicações. A 10.600 quilômetros de distância no Brasil, começavam os momentos de pânico para a Natália. Ela é ucraniana e casada com um catarinense. Os pais dela, que vivem na cidade ucraniana de Lutsk, contaram como começou o ataque. Eles falaram que às 3 horas da madrugada eles foram invadidos com mísseis russos na cidade. Então eles não sabiam o que estava acontecendo, as janelas começavam a tremer. Então foram 7 mísseis e os ucranianos conseguiram combater, que não desse estrago maior, não destruísse a cidade. Então é isso que aconteceu. Então eles não têm para onde fugir muito. Brasileiros que estão neste momento na Ucrânia relatam medo e aflição quanto aos ataques. O jogador de futebol Marlisson, que é do Figueirense, mas está emprestado ao Metalist Kharkiv, divulgou um vídeo nas redes sociais com outros 2 jogadores em que pede ajuda. Estou pedindo um apelo de vocês para que vocês possam fazer esse vídeo chegar nas autoridades do Brasil e que a gente possa sair daqui em segurança o mais rápido possível para estar perto das pessoas que a gente amamos. O lateral Marquinhos Pedroso, ex-figueirense, joga em um clube da Letônia, ex-República Soviética, 1.300 quilômetros ao norte da Ucrânia. Ele afirma que teme os conflitos, apesar de não estar próximo à região atacada. É algo realmente assim difícil de explicar, porque eu nunca presenciei uma guerra e muitas das pessoas, porque já faz muito tempo, né, a última, assim, a guerra forte que aconteceu, assim, né, então a gente não está acostumado com esse tipo de situação. Tu já começa o dia, assim, com aquela energia ruim, alguns vídeos ali de, crianças, assim, assustadas, imagina se isso já é uma situação totalmente assustador para os adultos. Imagina que as crianças, o trauma, que essas crianças não passam. Os ataques russos contra a Ucrânia começaram nas primeiras horas desta quinta-feira. Foi o começo do maior conflito militar na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Para este especialista, a invasão da Rússia à Ucrânia representou a falha da diplomacia e afeta diretamente a economia catarinense, principalmente no agronegócio. Ela afeta primeiro a credibilidade de investimentos. Então, bolsas de valores já despencam. Os investidores ficam preocupados com a sua liquidez e as bolsas mundiais reagem rapidamente. Isso leva com que empresas que tenham ações na bolsa, e por exemplo de Santa Catarina, grandes empresas da área agropecuária, e principalmente que trabalham com exportações, acabam perdendo valor. Bom, como vimos aí com essa guerra na Ucrânia, as preocupações são grandes em vários setores da nossa economia e com a indústria não é diferente. Para ampliar esse assunto, eu vou conversar agora com Mário César de Aguiar, que é presidente da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, a Fiesc. Antes de mais nada, presidente, boa tarde, bem-vindo à SC Acontece. Conseguimos ouvir o presidente aí. Produção, que aqui não saiu nenhum áudio para mim.
Só me confirma. Agora sim. Boa tarde novamente, presidente. Boa tarde, é um prazer. Estou à disposição. Muito obrigada. Presidente, eu queria saber, nesse momento, como é que está o maior temor, o que é o maior temor do empresariado catarinense. Afinal de contas, nós não só exportamos, ou seja, mandamos nossos produtos para esses países que agora estão em conflito, mas também compramos produtos, compramos insumos de lá. Então, o que está sendo discutido desde que esses ataques começaram entre o empresariado de Santa Catarina? Um desejo é que essa situação, que ela é inusitada e não esperada, que ela se resolva o mais rápido possível, porque os efeitos serão danosos tanto para a economia como para a sociedade como um todo, né? Então esperamos que se resolva o mais rapidamente possível. O Estado de Santa Catarina tem uma relação comercial forte com a Rússia e com a Ucrânia, são insumos importantes para a nossa indústria. Nós somos grandes importadores de fertilizantes da Rússia, nós somos importadores de PVC da Ucrânia, somos fornecedores de carne de aves para a Rússia, enfim, tabaco para a Ucrânia. Tem uma relação comercial importante, que não é no volume tão forte assim, mas que impacta certamente na nossa economia. Mas certamente que essa perturbação mundial ela vai causar incremento na inflação, vão faltar alguns insumos, há toda uma consequência que não é benéfica, principalmente quando o mundo está saindo de uma pandemia, fomos surpreendidos por essa nova situação, que, como eu disse, é extremamente danosa para toda a sociedade mundial. E tudo precisa ser pensado e planejado com muita cautela, né? Mas às vezes quando as coisas acontecem de repente, pegam a gente de surpresa e às vezes ações precisam ser tomadas de forma rápida. Já existe algum planejamento do nosso empresariado catarinense em relação a isso, já que infelizmente não sabemos até quando vai essa guerra? Não, tudo é muito recente, mas certamente que a indústria catarinense, né, que recebe insumos daqueles dois países, estão trabalhando já em rotas alternativas para que não prejudique a nossa produção. Mas perdemos certamente uma parte de consumidores de produtos catarinenses, de forma que há uma perturbação tanto no fornecimento de insumos como na entrega de produtos manufaturados em Santa Catarina. Esperamos, como você disse, que nós possamos ter essa solução mais rápida possível para que ela seja menos impactante para toda a sociedade. Até que ponto vai a diplomacia para tentar manter o mercado internacional estável? Essa é uma equação bastante difícil de dizer, né? Na verdade, não há concordância com a maneira como foi feita essa agressiva tomada da Ucrânia. A diplomacia vai ter que trabalhar, né, preservando aí a questão dos mercados. Acho que temos que trabalhar com equilíbrio, com muita sabedoria, para que não hajam prejuízos ainda maiores em função dessa catástrofe que está acontecendo. Presidente, gostaria de agradecer pela sua participação. Mário César de Aguiar, presidente da Fiesc. Muito obrigada mais uma vez. Até a próxima oportunidade. Estamos todos aqui na torcida para que tudo acabe o mais rápido possível, que a economia de Santa Catarina sofra o menos possível também. Muito obrigada. Esse é o nosso penso. Obrigado a todos.